Pastora Roberta Santos, é pastora da Igreja Batista Vinho Novo em São Paulo. Pastora Roberta lidera um ministério prevalecente com mais de 1.000 crianças e tem despertado muitas pessoas a investirem na próxima geração. Sua ênfase é discipular mulheres e apacentar crianças. Recebam pastora Roberta Santos. Todos os dias, de maneira consciente ou inconsciente, nós estamos influenciando alguém. Você está aqui hoje, está influenciando alguém de alguma maneira. Quando você coloca um post no Facebook, você está influenciando alguém de alguma maneira. Eu já fui para alguns eventos influenciados por alguém. Eu conheci alguns grandes homens de Deus influenciados por alguém. Que alguém falou, olha, eu li, eu vi pregando, eu vi vivendo e eu fui influenciado. Então, todos os dias, grava isso, eu estou influenciando alguém. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus fala de influência. Toda a história bíblica são pessoas influenciando outras, povos, nações. E a palavra de Deus fala disso também, que uma geração influencia outra geração. E tudo que Deus faz, Ele faz de geração em geração. Fala assim, tudo que Deus faz, Ele faz de geração em geração. Aleluia. Você só será alguém relevante se você entender o que é alguém relevante. É alguém importante, alguém que tem valor, alguém que está influenciando. E você só vai ser alguém relevante se você entender qual é o plano de Deus para você. E qual que é o plano de Deus para cada um de nós? O plano de Deus é que você seja alguém relevante. Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Vocês serão relevantes, vocês serão alguém importantes, vocês serão alguém de valor. Tem tudo a ver com o que o pastor Douglas falou, o jardineiro falou isso. Vocês serão alguém relevantes, vocês serão alguém importantes. E Jesus disse isso, porque esse é o plano de Deus para nós. E o que a palavra de Deus fala? Queria colocar o primeiro versículo. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. A palavra de Deus está falando assim, uma geração vai influenciar outra geração. Falando do quê? Dos feitos do Senhor. Isaías 41:4 fala assim, quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus chamou à existência o homem, as flores, os animais, a palavra de Deus fala também que Ele chamou à existência as gerações. O Deus que chamou à existência as gerações é o Deus que fez tudo. O que isso quer dizer? Nós cantamos muitas músicas, que Ele é o Deus de geração, o Deus do começo e do fim. Ele é o começo e o fim do quê? Ele é o começo e o fim das gerações. Todos os planos de Deus, na sua palavra, estão formatados em forma de gerações. No Salmo 33:11, a palavra de Deus fala assim, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Lá em Atos 13:36 fala assim também, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Essas passagens diz o quê? Tudo que Deus planeja é de modo geracional. Quando Deus planeja
planejou, fez planos para Abraão, ele pensou em Abraão, em Isaac e em Jacó. Quando Deus planejou Davi, ele planejou Davi até a vinda do Messias. E Deus sempre vai estar planejando assim, uma geração após a outra geração. E o que é uma geração? O que são as gerações? Eu acredito que as gerações são como a construção de uma casa. Como que você constrói uma casa? Tem o piso, que é feito de uma maneira, as paredes e por último o teto. Não é assim que é formada uma casa? Não é piso, piso, piso. São piso, paredes e por último o teto. O que isso quer dizer? Que Deus tem planos para cada geração. E o nosso problema é que nós queremos pregar para a nova geração o que Deus fez na minha geração. E eles não conseguem entender, porque eles são uma nova geração. Então, eles não vão entender o que eu vivi. Mas eu preciso entrar na geração deles e entender o que eles estão vivendo. Como o pastor falou, o pastor Ricardo, uma criança de 5 anos tem a mentalidade de 18. Eles são cheios de riquezas. E muitas vezes nós queremos que eles retrocedam nas emoções, no intelectual, porque nós queremos pregar da maneira que foi pregado para nós. Mas eles são uma nova geração. Por quê? Porque Deus faz coisas novas a cada geração. Deus vai se revelando de maneira progressiva a cada geração. E eu acredito que coisas maiores estão por vir. Porque Deus quer se revelar a essa geração. Então eu preciso compreender o que Deus está fazendo nessa geração. Para eu ser relevante nesta geração, eu preciso compreender o que Deus está fazendo. Eu preciso instruir essa geração do propósito de Deus. Então, eu quero me basear no momento bíblico, que houve uma mudança geracional. Lá em 1 Crônicas 12, 23, eu quero ler com vocês. A palavra de Deus fala assim: este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para entregar a ele o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Era uma mudança geracional. O reino de Saul estava ficando para trás. E Deus estava estabelecendo um novo reino, conforme quem tinha dito? Foi Davi que decidiu que era um novo tempo? Não, o Senhor estava designando. É um novo tempo, é uma nova geração. E foi chamado para essa tribo, que decidiram se alistar à equipe de Davi, uma tribo, a tribo de Issacar. Lá em 1 Crônicas fala deles, fala assim: e dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, que discerniam os tempos, para saber o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Em outra versão, fala assim: esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer, e a melhor ocasião para fazê-lo. Na versão atualizada fala assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Essa tribo discerniu o tempo, eles discerniam a época, eles discerniam que era um novo tempo, era uma nova geração. E o que nós precisamos para tornar a nossa vida relevante? É saber interpretar o tempo que estamos vivendo. É muito fácil, eu estava conversando aqui com o pastor Dácio, é muito fácil hoje em dia você virar um monumento, porque em 5 anos muitas coisas mudam. Então é muito fácil você ficar para trás. E muitas pessoas vivem no passado, elas adoram o seu passado, mas elas não têm
perspectiva do futuro. E Davi, ele estava formando uma equipe. E quem que se alistou a essa equipe? Homens que entendiam a época, que discerniam o tempo. Você sabe o que está acontecendo nesse tempo? Você sabe a geração que você está vivendo? A geração que o Senhor te chama para ser relevante? Que geração é essa? É uma geração mística? Relativista? Que vive no mundo virtual? Nós precisamos de homens e mulheres que sabem traduzir a história no seu contexto histórico. Homens que amam a Deus, que possuam formação sólida e compromisso sério, mas conseguem fazer uma leitura da geração que ele está vivendo. E por que eu e você precisamos ser como da tribo de Issacar? Porque, primeiro motivo, porque conhecendo o tempo, não corremos o risco de nos perder no passado. Quando você conhece o tempo, você sabe que não corre o risco, você não vai correr o risco de se perder no passado. Sabe, de entrar naquelas frases, no meu tempo que era bom. Meu marido um dia estava almoçando com a nossa família, e ele caiu nesse tempo, de voltar ao passado. Não, no meu tempo, que tinha louvor bom. E meu filho falou assim: pai, o melhor tempo é hoje. O melhor tempo é o hoje. O melhor tempo não é o que você viveu, porque o que você viveu ficou para trás. O melhor tempo é hoje. E para você ser relevante, você precisa entender isso. O melhor tempo é hoje, porque senão você desvaloriza essa geração, dizendo: na minha época era melhor, na minha época fazíamos isso, na minha época, mas a sua época passou. Nós vivemos num novo tempo. Algumas pessoas querem estudar, porque na época vivemos. Nós fazemos um movimento na igreja, fora da caixa. E os jovens vão para uma praça, e lá nós vamos pregar o evangelho. E um dia eu fui na praça. Quando eu cheguei lá, eu assim meia perdida, né? Não é do meu tempo isso aqui. E algumas pessoas usando droga, outras pessoas com bebida na mão. E eu falei: nossa, isso aqui não é de Deus, não. Não é do meu tempo. E aí começou a tocar aquela música. Deixa eu ficar nesse lugar. Todos. Aí eu lembrei de um pagode. E eu falei: uma coisa. Eu falei: isso é um pagode. Deixa eu ficar neste lugar. E aí eles começaram a cantar. E aquilo foi tomando meu coração. E aí eu falei: esse é o melhor tempo. Esse é o melhor tempo. É o tempo que Deus vai se revelar de maneira grandiosa nessa geração. E eu fiquei lá, e daqui a pouco tinha uma jovem assim do meu lado. Porque eu fiquei lá, longe, para ninguém saber que eu era a esposa do pastor. E aí uma jovem estava assim, lá com um copo de bebida. E aí veio outra jovem da nossa igreja e começou a profetizar para ela. E aí, de repente, ela caiu no chão, ajoelhada, chorando. E eu falei: uau, eu jamais faria isso. É um novo tempo, é uma nova geração. Não fique presa ao passado. O que Jesus falou? Que o vinho novo é melhor. Mas o que Jesus falou lá em Lucas 5,39? Ninguém tendo bebido o velho quer logo novo. Porque diz o quê? Melhor é o velho. Quando eu cheguei lá, eu falei: ah, não, melhor é se cantassem Preciso de Ti aqui na praça.
Quem é da geração Preciso de Ti? 40 minutos de louvor. Um louvor só. Um dia o irmão falou, eu não compro CD do Diante do Trono não. 40 minutos um louvor? Eu pago dinheiro por um louvor? E aí eu pensei, se cantasse Preciso de Ti, eu imaginava todo mundo quebrantado aqui. Por quê? O vinho velho é melhor. Mas Jesus disse, o vinho novo é melhor. Prove do vinho novo. Então, para você ser uma pessoa relevante, que conhece o tempo, não fique preso ao passado. Cutuca o seu irmão, não fique preso ao passado. Porque nós devemos ser como a tribo de Issacar. Quem conhece o seu tempo, interpreta a vida considerando tal realidade. Nós temos um projeto, começamos um projeto social, chama Projeto Florescer lá na nossa igreja local, que as crianças, que a partir dos 7 anos, elas vão para a escola e não tem, a maioria dos bairros não tem escola integral. Então essas crianças ficam às vezes na rua, sozinhas em casa, e nós fazemos um projeto social que essas crianças vão até o prédio. Lá elas são alimentadas, recebem a palavra de Deus. A pastora Miriam, que me inspirou nisso, ela tem o projeto CMM. E eu estava lá, eu ministro lá para eles a palavra. E eu estava ministrando, e eu falei, eu preciso conhecer essa nova geração que nós estamos pregando. E todos os dias, quando eu vou fazer o devocional, eu faço louvor e dou o microfone. Para que eles vão desenvolvendo como falar no microfone. Então eu falo, vai lá, fala seu nome. E aí nós estávamos cantando alguns louvores. Eu falei, vamos cantar louvores a Deus aqui. E uma criança, aí começaram a cantar, lindo, música do Radicais Kids. E uma criança pegou o microfone. E aí ela começou, é que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. É que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Só que as crianças, inclusive meu filho, começou a acompanhar. É que a gente quer crescer. Aí eu falei, é música de Deus. Aí ela falou, sem conhecer o tempo. Aí ela falou assim, mas essa música não é de Deus? Escuta, pastora. É porque a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Eu falei, é verdade. Que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Eu falei, vocês estão certos, essa música é de Deus. E o Espírito Santo, quem falou para você que não é de Deus? Quem te ensinou isso? E aí ela falou assim, não, pastor, agora eu me empolguei, vou cantar mais. Eu falei, Senhor, o que vai sair daí? Mas aí ela começou, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. E aí o Senhor falou assim, quem conhece esse tempo, sabe que eles são muito mais profundos do que vocês imaginam. Quem conhece o teu tempo, interpreta, considerando a realidade. E aí eu fui conhecer aquela menina. Ela mora na comunidade. Eu acho que aquela música do joelho ralado é a melhor que tem para cantar no bairro dela. Porque as outras são muito piores. E nós, se queremos ser relevantes nessa geração, que eles nos escutem, nós precisamos considerar a realidade deles, para entrar no coração deles. Palavra de Deus, eu acho tremendo isso. Tendo Davi servido na tua própria geração.
Davi serviu a Deus. Davi era um homem antenado com a sua geração. Eu imagino que quando ele voltou com a arca, as crianças sabiam a música que cantar. Porque o rei Davi era antenado com o que eles estavam vivendo. Então, se você quer ser relevante, você precisa entender a realidade deles. Que realidade? Que eles nascem com um chip na cabeça. Eles são inteligentes. Não adianta. Eu estava preparando a ministração e eu fui fazer uma pesquisa. Lá com as crianças. E aí, eu falei assim, fala para mim, qual é a igreja perfeita? Aí eles se empolgaram. Por quê? Porque se a gente falar, vai mudar? Eu falei, vamos tentar. E aí eles começaram. Pastor, a igreja perfeita, a igreja perfeita tem que ter pula-pula. Uau! Não, a igreja perfeita tem piscina de bolinha. A igreja perfeita tem sala de videogame. Só isso, gente. Não, a igreja perfeita tem um louvor. Mas assim, não é qualquer louvor. É louvor alegre. Com dança, coreografia. Com muito teatro. Uau, essa é a igreja perfeita? Essa é a igreja que a gente quer ir todos os dias. É a igreja perfeita. Eu falei, não, então tá bom. Aí, falei, não, vou comprar uma piscina de bolinha, uma cama elástica para essa igreja. E aí, antes de começar a programação do culto agora, o culto começa às 7 horas. Tem pula-pula, tem cama elástica, tem piscina de bolinha. Nós estamos pensando agora, vai ter uma sala de videogame. Mas quando eles entram na igreja, eles não olham para ninguém. Não, quero na cama elástica. Mas aí eles entendem. Aí eu falo, 7h30 acabou a brincadeira. Nós vamos começar outra brincadeira lá dentro. Aí esses dias, uma criança chegou atrasada. E queria brincar. Aí o outro falou, você não pode brincar aqui não. Chegou atrasado. A hora da brincadeira já passou. Agora é sério, é a hora da palavra. A pastora disse. Aí a criança respondeu, então vou falar para o meu pai, para ele não chegar mais atrasado. Quem conhece o seu tempo, tenta entrar no tempo deles. Não adianta você falar para o seu filho, não vai mexer em celular. Não vai mexer em tablet. Eles vivem antenados nisso. Eles conhecem todo mundo virtual. Eles sabem senhas. Eles sabem fazer coisas. E eu vou cortar isso? Não! Mas eu vou influenciar, ser alguém relevante na vida deles, para que eles levem isso para as redes sociais. Para que eles levem isso para a sala de aula. Você precisa conhecer o tempo e interpretar a vida considerando a realidade. A tribo de Issacar conhecia o tempo. Quem conhece o tempo é capaz de projetar o futuro. Quem conhece o tempo é capaz de ver o futuro. O lema do Steve Jobs era, pense diferente. Essa capacidade de pensar com novas estratégias e ver perspectiva com novas lentes faz toda diferença. Jobs falou que ele não fazia pesquisa de mercado dos produtos dele. Por quê? Porque ele sabia que as pessoas não sabiam o que elas queriam, até ela ver o que ele estava oferecendo. Elas não conseguiam projetar o futuro. E ele, para ilustrar, ele falou que Henry Ford,
se perguntasse para as pessoas como seria o carro do futuro, certamente eles diriam que eles queriam carros confortáveis e cavalos mais potentes. Por quê? Eles não conheciam o motor a diesel. Eles não sabiam fazer comparação. Então, para você ser uma pessoa relevante, você tem que ser capaz de projetar o futuro. Visão é a antecipação do futuro. É você olhar e perceber o futuro que está perto de você. Você que é pastor, você que é líder, você sabe quais são as crianças do seu ministério com potencial para liderança no futuro? Você conhece? Pessoas com potencial que tem do teu lado. A nova geração. Perguntou para eles. Eu vivo perguntando, fazendo pesquisa com eles. Porque eles têm a visão do futuro. Eu falei, que igreja maravilhosa é essa? Juntar diversão com palavra de Deus. Porque eu nunca pensei nisso. Porque visão é a antecipação do futuro, é a capacidade de colocar os olhos onde ninguém está vendo. Tem uma criança no projeto, que nós estamos com o projeto há 1 mês e alguns dias, uns 40 dias. E eu falei assim para as irmãs, esse menino já me fez pensar em desistir mais de 10 vezes. E eu olho para ele e eu falo, por que eu inventei fazer isso, Deus? E um dia eu estava orando assim para ele faltar no outro dia. Em 40 dias ele já aprontou coisas que você não imagina. Sabe o que ele fez? Estavam dando aula de artesanato e com tesouras. E ele levou uma criança até o banheiro e falou, vamos fazer um corte profissional. O que você quer fazer no cabelo? Falou para a criança. Aí a criança falou, ele falou, então é assim que faz. E a criança começou a cortar. E a mãe foi buscar a criança. E ele com aquele buraco na cabeça. E a mãe falou, pensei que aqui meu filho estava seguro. E aí eu falei, eu vou desistir desse menino, acho que eu vou mandar ele embora. E aí o Senhor falou para mim, é ele que precisa estar aqui. Líder em potencial. Forte, poderoso. E se você mandar ele embora, o traficante vai pegar ele lá fora. Então aqui é o lugar dele. Aí, sexta-feira, estavam lá jogando bola dentro do prédio da igreja. E ele teve uma ideia. Ele jogou a chuteira dele em cima do forro. E eu falei, Raul, que ideia, hein? Não vamos poder pegar sua chuteira. E aí eu falei, amor, Raul, entra aqui para a sala. Ele falou, não vou entrar. E aí o pastor chamou ele lá para a sala. O que você quer ser, Raul? Ele falou assim, jogador de futebol. E ele falou assim, você quer ser jogador de futebol? E você acha que você vai conseguir? Fazendo essas coisas que você tem feito? Essas mulheres têm tentado te ajudar? E ele falou assim, não, eu não vou conseguir. Você acha que se você ficar na rua, você vai ser jogador de futebol? Ele falou, não, eu não vou ser jogador de futebol. Então, você desce e faz o melhor que você puder. Aí ele desceu, e eu falei, e aí, Raul, conversou com o pastor? Conversei. E o que você descobriu, conversando com ele? Ele falou assim, descobri
que aqui é meu lugar. E eu falei, você entendeu tudo. Aqui é o teu lugar. E eu não vou desistir de você. Você está entendendo, Raul? Porque eu te amo. Aí ele falou assim, pastora, eu também te amo. Porque visão é a antecipação do futuro. Tem alguém perto de você com muito potencial. Com muito potencial. Se abra para a nova geração. Você só conseguirá ser relevante se você influenciar a nova geração. Quem conhece o seu tempo faz de tudo para viver na dimensão da eternidade. Você precisa saber o tempo de Issacar, a tribo de Issacar discernia que existia um tempo. E você precisa entender que você vive em outra dimensão, na dimensão da eternidade. Você precisa saber que a qualquer momento você pode partir. Ontem, eu e meu esposo fomos fazer o enterro de um bebê de 6 meses da nossa igreja. 6 meses. Domingo ele estava no Domingo Kids no berçário. E ontem nós estávamos fazendo o enterro dele. E aí eu falei para o meu filho de 8 anos, falei, filho, hoje você tem um compromisso à tarde. E aí ele falou, o que foi, mãe? Eu falei assim, você tem 8 anos. Você sabe que a qualquer momento você pode partir? Ele falou, não, eu sou criança. Eu falei assim, então, um bebê da nossa igreja de 6 meses morreu essa noite. Ele falou, sério? 6 meses, mãe? Sério. Como ele morreu? Asfixiado. Com o cinto do carrinho. E ele falou, nossa, mãe, eu também posso morrer? Eu falei, pode. Você está pronto para a eternidade? Quem conhece o teu tempo, precisa entender que a qualquer momento você pode partir. E só tem sentido se você foi alguém relevante. Quando você tem a visão da eternidade, o seu estilo de vida muda. Quando você tem noção que a qualquer momento você pode partir, você lida no seu casamento de maneira diferente. Você lida com seus filhos de maneira diferente. Você lida com a sua equipe de maneira diferente. Porque a qualquer momento eu posso partir. Então eu tenho que estar treinando alguém. Eu tenho que estar sendo relevante na vida de alguém. Para que quando eu morra, essa pessoa saiba o que fazer. Saiba como continuar. Então quando você entende, quem conhece o teu tempo sabe que precisa viver na dimensão da eternidade. Então o seu estilo de vida vai mudar. Por quê? Porque se você quer ser relevante, você precisa entender que a morte vai chegar e que tudo passa. O seu chamado tem um momento que vai passar. E você precisa ter um legado, alguém para treinar. E quem são essas pessoas? É a nova geração que Deus colocou do teu lado. É a nova geração que está sentado aí. É a nova geração que corre na tua igreja, de lá para cá. E que às vezes vai brincar com o microfone e você fala, tira o microfone daquela criança. Mas muitas vezes é uma criança com potencial. Que pega o microfone e fala. Esses dias, lá no domingo, eles falaram. Uma criança pegou o microfone e falou, eu sou pastor. E eu vou pregar agora. E eu pensando, vai quebrar o microfone? Não, você é pastor. Nós estamos treinando a nova geração.
Porque eu sei que tudo vai passar e eu quero construir algo relevante na minha história. E eu só consigo ser relevante passando o meu legado para alguém. Não tem alguém relevante. Você passou o quê? Não lembro. Não tenho para quem deixar. Não tenho história para contar. Você precisa saber que você vive nessa dimensão. Que em determinado momento, você precisa passar o seu legado. Todos nós somos responsáveis por essa geração. Você convive com alguém da nova geração. E você também é responsável por ele. E de alguma maneira ele está olhando para você. E precisa ser influenciado. Em 1987, aproximadamente nesse ano, eu tive meu encontro com Jesus. E o meu encontro com Jesus, eu tinha por volta de 7 anos, irmãos. Mas eu lembro até hoje. Foi num culto da tarde, irmã Terezinha. Minha mãe foi até o culto. E algumas irmãs me pegaram, estava eu e a minha irmã, e a minha mãe, e uma irmã, eu lembro, falou assim para mim: sua vida com Jesus nunca mais vai ser a mesma. Eu tive um encontro com Jesus, porque eu fui influenciada por alguém. E tudo que Deus te dá é para você passar para alguém. Tudo que você tem é uma semente para a próxima geração. Tudo que Deus entregou para você é uma semente para a próxima geração. E eu lembro, eu quero colocar uma foto aqui. Olha aqui. Foi em abril de 96. Eu tinha 12 anos de idade. Eu estava lendo ontem essa foto que eu escrevi atrás. Eu tinha 12 anos. E eu escrevi assim: hoje eu sepultei os meus pecados. E eu sou uma nova criatura. E eu sei que esse Deus será sempre fiel a mim. Aqui sou eu, na minha igreja local, que é minha irmã, nós servindo ao Senhor. Pode passar? Aqui sou eu nos cultos da tarde, servindo a Deus. Aqui era o grupo de crianças que nós convivíamos na época. E essa fase marcou a minha vida. Irmãos, eu passei por muitos desafios na minha infância. Eu já contei o meu testemunho. Eu sofri abuso sexual. Mas as marcas do abuso não ficaram na minha infância. Mas as marcas do Evangelho ficaram. As marcas de Jesus ficaram impressas no meu coração. E eu consigo me lembrar de todos os momentos da minha infância que Deus falou comigo. Porque eu sou fruto de uma geração. No ano de 2017, estava lendo a revista Veja, e o Whindersson Nunes foi eleito um dos homens mais relevantes do Brasil. E eu fui pesquisar por que ele se tornou alguém tão relevante, o que as pessoas viam no Whindersson Nunes. E foi por causa da criatividade dele, da inteligência dele, do senso de humor dele
e da autenticidade dele. E eu falei, Senhor, eu não vou desprezar o Whindersson Nunes, ele é muito engraçado mesmo, muito autêntico. Mas eu conheci muitos homens assim durante a minha vida. E se você falasse para mim, pastora, qual que foi a pessoa mais relevante na sua vida, na sua infância? Quem marcou a sua vida no ano de 1996? E eu tenho essa pessoa aqui hoje para mostrar para vocês. E eu quero chamar ele aqui. É o pastor Antônio Teixeira. Pode subir aqui, pastor. Coloca a foto lá. Volta nas fotos. Essa é a pessoa relevante na minha vida. Eu lembro, irmãos, quando ele ia dar ensino bíblico na minha casa, eu era uma criança. Eu lembro que todas as vezes que eu fui procurá-lo na minha infância, ele sempre me escutou. Eu lembro que ele deu o microfone para eu ministrar. Ele também deu uma sala de crianças para eu dar aula. E muitos pastores não veem o fruto do seu trabalho. E eu trouxe ele aqui para mostrar para você que vale a pena investir nessa geração. Talvez ele não lembre, mas quando eu cheguei na adolescência, eu falei, eu quero ir embora daqui. Você lembra? Ele falou que chorou muito. E ele falou assim para mim, você vai voltar, porque Deus te chamou. E o dia que eu voltei, foi porque ele me ensinou que existe a casa do Pai. E ele nunca me amaldiçoou no dia que eu falei que ia embora. Ele liberou uma promessa sobre a minha vida. Você vai voltar. E ele é eleito o homem mais relevante na minha infância, na minha vida. Graça e paz vos seja multiplicada. É muito difícil conseguir transmitir alguma coisa diante de tanta emoção. A pastora Kelly, a pastora Roberta, eu tenho todos os momentos, desde o primeiro momento que eu a vi de criança, aqueles momentos, até hoje, nenhum deles se apagou da minha memória. O momento mais triste foi quando ela declarou para mim que ia embora. Mas alimentou no meu coração
manifestação do Espírito Santo para confirmar para ela de que ela não estava indo embora. Ela apenas estava entrando num período de adaptação. E o que você disse, Kelly, a respeito de geração, quero vos lembrar de uma coisa: em todas as gerações, passada e a presente e a futura, em todas essas gerações, Jesus está à frente de todas elas. Porque o Senhor Jesus, quando Adão pecou, Deus já não mostrou uma saída. E Ele disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E para que ele não tome da árvore da vida e toca e vive eternamente, Deus então pôs um querubim ao refrigir de uma espada, guardando o caminho da árvore da vida. A árvore da vida já estava lá no Éden. Ela vem de geração em geração. Se permitir, eu quero ler um texto com vocês que me traz a memória de uma grande coisa. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a minha esposa aqui, a Terezinha, e apresentá-las. Porque nós estamos com 42 anos de ministério. E sem ela, nada eu conseguiria realizar. Eu queria ler com vocês no livro de João, no capítulo 16, que o Senhor Jesus diz o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai me deu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quando o Senhor Jesus disse aos discípulos, a nós, que o Espírito Santo viria, ele nos ia convencer do engano, do pecado e da justiça. E o que nós entendemos nessa mensagem? E o que nós aprendemos? Que tudo que realizarmos, nós só teremos sucesso quando fizermos em obediência. Porque o próprio Espírito Santo, ele veio em obediência ao Senhor Jesus. E o que ele nos ensinou, a obediência instantânea. E esta moça, com toda a rebeldia, ela foi sempre obediente. Ela recebeu um galardão muito grande no momento que conheceu esse moço aqui também. Glória a Deus. Foi Deus, pastor Alessandro. Porque no momento que você conheceu a Roberta, era o momento que eu estava toda a madrugada chorando por causa dela. Eu sabia que os frutos viriam. E Deus colocou você na vida dela, completou a vida, e a gente vê a resposta aí hoje. Deus vos abençoe.